Vários acidentes aéreos têm sido registrados quando aeronaves realizam aproximações para pouso com baixo ângulo, geralmente tentando obter melhor desempenho de pouso em pistas curtas. Hoje você vai ver que essa técnica tanto tem perigos para a segurança operacional, como também não traz resultados consistentes no desempenho de pouso. Em agosto de 2010, um jato regional de passageiros Embraer 145 fazia um voo de Guarulhos para Vitória da Conquista. Na aproximação final para um pouso visual diurno na cabeceira 15, a aeronave colidiu com os trens de pouso principais antes da cabeceira. O avião arrastou-se sobre a fuselagem por cerca de 300 metros e saiu pela lateral esquerda da pista, sofrendo danos substanciais. O relatório final de investigação apontou que, quando o acidente ocorreu, a aeronave estava realizando uma rampa de aproximação mais baixa do que o normal. Outro caso, agora com consequências mais graves. Um Cessna Citation modelo 550 decolou de Jundiaí para o aeródromo de Barra Grande, na Bahia. No destino, foi realizada uma aproximação em condições visuais para pouso na cabeceira 11. O Citation tocou antes do limite da pista, provocando a ruptura do trem de pouso. A aeronave arrastou-se pela pista e pegou fogo. 5 dos ocupantes sofreram lesões fatais e outros 5 lesões graves. Esse acidente exemplifica as trágicas consequências de se tocar antes da cabeceira da pista. A pergunta é: por que essas aeronaves tocam antes da pista? Por que realizaram perfis de aproximação abaixo da rampa que levaram ao toque antes da cabeceira? É isso que vamos ver hoje. Alguns acidentes originam da falta de conhecimento de conceitos básicos do desempenho de pouso. Outras vezes, ocorrem não intencionalmente, devido a ilusões visuais no momento da aproximação. Vamos mostrar as consequências negativas no desempenho de pouso quando aproximando com baixo ângulo. Conhecer o conceito de eye to wheel height, ou seja, altura dos olhos às rodas, cujo desconhecimento tem estado presente em alguns acidentes na aproximação. E, por último, comentar condições comuns que levam os pilotos a decidirem intencionalmente fazer uma aproximação abaixo da rampa. Vamos ao primeiro tópico. É importante conhecermos como as cartas de desempenho são construídas para podermos tomar melhores decisões operacionais. Primeiro conceito, distância de pouso. Como são definidas as distâncias de pouso que você encontra no seu manual de voo? Antes de tudo, um aviso. Os aviões são certificados segundo exigências contidas nos regulamentos de aviação civil, como o RBAC 23 ou RBAC 25. Estes regulamentos estão sempre em evolução, sofrendo mudanças constantes. Então, o que vai ser falado aqui vale para a maioria dos aviões certificados até 2019. Veja que a palavra é certificação, não é a data que seu avião foi produzido, mas sim quando o tipo foi certificado. Portanto, nunca deixe de checar o seu manual de voo para verificar o que é realmente aplicável ao projeto do seu avião, 23 ou 25, e à sua operação, 91, 135 ou 121. Essa é uma apresentação genérica. Portanto, em caso de divergência, o manual do seu avião sempre tem prioridade. Então vamos lá. A distância de pouso é a distância horizontal necessária para pousar e parar completamente desde um ponto 50 pés acima da superfície de pouso, com uma rampa de 3 graus e na velocidade referência, que pode ser 1.3 da velocidade stall ou 1.23 da velocidade stall, dependendo da certificação do seu avião. Quando você lê um valor numérico de distância de pouso nas cartas de desempenho no manual do seu avião, essa distância significa o seguinte: a aeronave cruzou um ponto 50 pés acima da superfície de pouso, vindo de uma rampa de 3 graus e na velocidade referência. Reduziu o motor, efetuou o toque e usou os dispositivos de desaceleração até a parada total, tudo em uma pista plana e em temperatura ISA. Então, se você viu que a distância de pouso é de 1.000 metros, isso inclui a distância que a aeronave percorre no ar com uma rampa de 3 graus, o toque e a distância no solo até a parada total usando a máxima frenagem.
Essa é a distância real de pouso, ou distância não fatorada. Engloba a distância no ar somada com a distância de frenagem no solo. É o melhor desempenho de pouso demonstrado pelo fabricante usando essa técnica. Foi feita por pilotos que treinaram repetidamente a técnica, até obter o melhor resultado. Essa informação é importante e vamos voltar a ela mais tarde. Mas aonde esse ponto de toque é previsto de acontecer depois de cruzar a cabeceira a 50 pés de altura? Para quem gosta de matemática, se considerarmos um ângulo constante de 3 graus e o cruzamento da cabeceira na altura de 50 pés, a distância horizontal percorrida vai ser de 950 pés ou 290 metros, que arredondando passou a ser conhecido na aviação como a marca dos 1000 pés. Outro detalhe, para a maioria das certificações, o uso dos reversores não é contabilizado no desempenho de pouso. Então, o fato de você ter um reversor é um bônus e a falta dele não impõe penalidade nos números do seu manual. Mas, como sempre, verifique o que é aplicável ao seu avião. Mais 2 conceitos básicos, ponto de visada e zona de toque. Essas marcações são obrigatórias em pistas com aproximação IFR, mas não em pistas VFR. Ponto de visada é marcado por 2 faixas largas e contrastantes posicionadas em uma certa distância após a cabeceira. Essa distância não é fixa e varia de acordo com o comprimento da pista. Em pistas entre 1.200 e 2.400 metros, essa distância é aquela que conhecemos de 300 metros ou 1.000 pés após a cabeceira. Dependendo do tamanho da pista, o ponto de visada pode ser um pouco antes ou um pouco depois. Zona de toque é a região recomendada onde o toque deve ocorrer e ela apresenta marcas mais estreitas 150 metros antes e depois do ponto de visada. Olhando para a fotografia de uma pista de pouso, nós temos a cabeceira, que deve ser cruzada a 50 pés de altura, um ponto de visada, normalmente posicionado 1000 pés após a cabeceira, e uma zona de toque recomendada. Vamos falar sobre requisitos operacionais. Além da certificação do projeto da aeronave, previstos no RBAC 23 e 25, também existem exigências relativas à operação. Quando a aeronave está efetuando transporte pago, regulados pelo RBAC 135 e 121, as exigências sobre as distâncias de pouso têm algumas margens adicionais. Lembremos da explicação sobre distância de pouso não fatorada. É a distância real de pouso, demonstrada nos testes de certificação, somando a distância no ar mais a distância no solo com frenagem máxima. É o melhor resultado que o fabricante obtém nos testes. Os regulamentos da operação 135 e 121 dizem que você só pode planejar o pouso se ele ocorrer dentro de uma distância de 60% do comprimento total da pista, também cruzando a cabeceira a 50 pés. Essa relação impõe que a distância requerida para pouso em pista seca será igual à distância real de pouso multiplicada por um fator de 1,67, para que se cumpra aquela exigência de pousar em 60% do comprimento total. Dependendo do tipo de certificação, o seu manual pode apresentar a distância demonstrada de pouso, ou seja, aquela distância obtida nos ensaios de certificação, também chamada de distância não fatorada ou distância real de pouso, ou pode apresentar a distância requerida, que coloca uma margem sobre os valores obtidos nos ensaios, também chamado de distância fatorada. Assim sendo, a distância requerida para pouso já tem embutida uma margem de segurança para eventuais variações na técnica utilizada, enquanto que a distância demonstrada não tem. Como as certificações variam ao longo do tempo e por autoridade de certificação, é muito importante você verificar as definições específicas do manual do seu avião. Já para a pista molhada, a distância requerida para pouso para a operação 135 e 121 precisa ser, no mínimo, igual à distância de pouso demonstrada, não fatorada, multiplicada por um fator de 1,92. Assim, se a distância demonstrada de pouso for, por exemplo, de 1000 metros, uma aeronave operando sob o RBAC 121 ou 135 não pode operar em uma pista menor do que 1.670 metros para pista seca ou menor que 1.920 metros para pista molhada. Vistos os perfis de aproximação, vejamos uma aproximação de um Beech C90.
Essa é uma aproximação de baixo ângulo, com a aeronave cruzando a cabeceira da pista a cerca de 10 pés de altura. Mais à frente vamos ver o que isso significa em termos de consistência no desempenho de pouso e de segurança operacional. Antes disso, vamos passar pelas ilusões visuais na aproximação. As ilusões visuais afetam a percepção da altura, da distância ou da rampa de aproximação, e normalmente induzem o piloto a efetuar correções que levam o avião a se desviar da trajetória pretendida. Quando se opera em pistas com aclive, existe uma ilusão de que a aeronave está com rampa mais íngreme que o usual, e o piloto acaba fazendo uma correção para diminuir o ângulo da rampa, resultando em uma aproximação com baixo ângulo e, eventualmente, levando ao toque antes da cabeceira da pista. O oposto acontece para a pista em declive. Já quando se opera em uma pista de largura diferente do usual, isso tem influência na altura do arredondamento. Por exemplo, na aproximação para uma pista mais estreita que o usual, a tendência é acreditar que o avião está mais alto do que o real, induzindo a arredondamento tardio e toque brusco. Já a operação em uma pista mais larga induz ao arredondamento mais alto. Esse slide mostra a ilusão visual que pode acontecer quando operando em uma pista estreita. Como o piloto usa muito da sua visão periférica para a altura do arredondamento, na pista estreita ele corre o risco de esperar aquela mesma largura que está acostumado e arredondar muito baixo ou mesmo não arredondar. No caso de Vitória da Conquista, ambos os fatores de ilusão visual estavam presentes. Procedente de Guarulhos, onde a pista tem 45 metros de largura, e aproximando para uma de apenas 22 metros, a estreita pista de Vitória da Conquista teria induzido a ilusão de que o avião estava mais alto do que o real. Além disso, a parte inicial da pista apresenta um pronunciado aclive, o que acaba passando a percepção de rampa mais alta e induzindo as tripulações a fazer correções que resultam em rampas mais baixas e um arredondamento mais próximo do solo. Também existem ilusões visuais associadas ao ambiente. Uma delas é o black hole. Quando se faz uma aproximação em período noturno para uma pista isolada, sem muitas luzes em volta, no início da aproximação o piloto tem uma certa percepção do aspecto visual da pista, que inclui a distância desde o início até o final da pista. Visto lateralmente, na escuridão completa, o piloto tem uma percepção baseada na distância angular entre o início e o fim da pista. Quando o piloto faz uma aproximação na escuridão, mantendo a rampa, na medida em que se aproxima, esse ângulo entre o início e o fim da pista se alarga pela proximidade, mas ele passa a ter a impressão de estar alto na rampa. Na tentativa de manter aquele mesmo aspecto visual do início da aproximação, sem ter outras referências no terreno escuro, a aeronave acaba ficando cada vez mais baixa na rampa de aproximação, provocando um toque antes da pista. Esse foi um caso de aproximação em local escuro, com um lago sem qualquer fonte de luz antes da cabeceira, onde o piloto foi iludido pelo efeito do black hole. Outra condição ambiental é o chamado whiteout. Ocorre quando aproximando para pistas cobertas de neve ou em atmosfera com horizonte indefinido, como nevoeiro, ou seja, tudo muito claro e induzindo a uma perda de noção de profundidade. Tanto no caso do black hole quanto do whiteout, mesmo que o piloto esteja vendo a pista, é importante seguir os indicadores visuais de aproximação para refrear qualquer tendência de aproximar muito baixo. Justamente para evitar que o piloto caia vítima das ilusões visuais, muitas pistas possuem dispositivos de auxílio à rampa de aproximação, e os mais comuns são os VASs e o PAP. O VASs é o Visual Approach Slope Indicator System, e é composto de dois conjuntos de luzes posicionados na lateral da pista, um à frente do outro. O PAP é o Precision Approach Path Indicator e consiste de um conjunto de 4 luzes posicionadas também na lateral da pista, mas agora uma ao lado da outra. As suas indicações já são bem conhecidas por parte dos pilotos. No PAP, você tem indicações desde tudo branco até tudo vermelho, sendo que a rampa recomendada vai aparecer com 2 brancas e 2 vermelhas. No VASs, você tem 2 conjuntos de luzes que podem estar os 2 conjuntos brancos ou os 2 vermelhos, e com a rampa recomendada em branco no primeiro conjunto e vermelho no segundo. Voltando ao acidente do Embraer 145 em Vitória da Conquista,
6 segundos antes do impacto, o copiloto relatou que o VASIS estava vermelho, indicando que estavam abaixo da rampa de aproximação. 2 segundos antes da colisão, o comandante chegou a dizer para o piloto levantar o nariz da aeronave para corrigir a rampa, sendo que não houve tempo suficiente para fazê-lo. O relatório aponta para uma cultura que os pilotos da empresa adotavam de realizar a rampa abaixo da normal, pela crença de que isso reduziria a distância requerida para o pouso, uma vez que a aeronave não contava com reversores de impulso dos motores. São 2 conceitos incorretos. Primeiro, nós já vimos que o uso de reversores não é computado na distância de pouso para essa classe de aeronave. E segundo, agora vamos ver o quanto a rampa baixa pode influenciar na distância de pouso. Muitas aproximações de baixo ângulo são decididas intencionalmente, buscando um melhor desempenho de pouso, como no caso do E-145 de Vitória da Conquista. Mas algumas vezes o piloto não compreende como a aproximação de baixo ângulo pode afetar negativamente o desempenho de pouso. Quando comparado com uma aproximação normal, a decisão de aproximar com baixo ângulo remete a algumas considerações. A primeira é a maior dispersão longitudinal no ponto de toque. Imaginemos a aeronave realizando a aproximação com a rampa usual de 3 graus. As variações que porventura o piloto permita no gerenciamento dessa rampa vão provocar uma certa dispersão longitudinal no ponto de toque na pista. As exatas mesmas variações em uma rampa de ângulo mais baixo aumentam a dispersão longitudinal do ponto de toque, tanto para mais quanto para menos, com evidentes desvantagens para a segurança, seja provocando toque antes da pista, seja provocando uma flutuação excessiva da aeronave, retardando o início da frenagem e levando até um pouso longo com excursão na cabeceira oposta. Até o conceito de pouso em porta-aviões usa rampas entre 3,5 e 4 graus. No porta-aviões, apesar da pista curta, o objetivo é a precisão do ponto de toque para enganchar no cabo de parada. Essa precisão vem do ângulo de aproximação. Então vimos que rampas baixas provocam maior dispersão do ponto de toque, mas também tem outras consequências. Para manter a mesma velocidade de referência em uma aproximação de baixo ângulo, é necessária uma tração maior dos motores. Por estar operando em rotação mais alta, o tempo de desaceleração dos motores à reação a partir do momento da redução para idle é mais longo, afetando a desaceleração da aeronave e a distância de pouso. Um outro aspecto normalmente não considerado é a manobra do flare, ou arredondamento. Essa manobra de mudança de atitude dissipa a energia da aeronave e reduz a sua velocidade. Na aproximação de baixo ângulo, quase não há flare e, portanto, a aeronave toca quase com a mesma energia com que cruzou a cabeceira. Para a mesma velocidade indicada, uma rampa mais baixa resulta em componente maior na velocidade horizontal e menor na velocidade vertical. Devido à menor velocidade vertical, há uma tendência maior de flutuação sobre a pista no arredondamento, retardando o ponto de toque e o início da frenagem. Baixas velocidades verticais também são prejudiciais para a frenagem quando operando em pistas contaminadas, por dificultarem o rompimento da camada de contaminação, retardando o contato dos pneus com a pista e, portanto, afetando a eficiência da frenagem. Assim, a aparente vantagem de uma aproximação de baixo ângulo, na verdade, resulta em um aumento no risco da operação, pois pode afetar negativamente o desempenho de pouso devido a maior velocidade horizontal, maior tempo de spool-down dos motores, maior flutuação e maior dispersão longitudinal do ponto de pouso, tanto para mais quanto para menos, aumentando a chance de um toque antes da pista com graves consequências. Esse vídeo mostra uma aeronave de transporte aproximando-se para o pouso em uma pista coberta de neve. É uma pista de dimensões restritas, 1.300 metros de cascalho, e o piloto faz uma aproximação de baixo ângulo, o que pode ser confirmado pelas 4 luzes vermelhas do PAPI. Mas é importante observar o seguinte: o avião cruza a cabeceira da pista com baixo ângulo, mas o toque na pista ocorre somente 5 segundos após o cruzamento. O que isso significa? Como uma regrinha prática, nas velocidades usuais de aproximação, percorremos em metros algo equivalente à metade da velocidade indicada em nós.
Assim, a 80 nós percorremos cerca de 40 metros por segundo, com 100 nós cerca de 50 metros por segundo e por aí vai. No caso daquele avião aproximando na pista coberta de neve, arbitrando uma velocidade de aproximadamente 120 nós, ou seja, 60 metros por segundo, o toque 5 segundos após o cruzamento da cabeceira teria ocorrido aproximadamente após 300 metros ou 1.000 pés da cabeceira, ou seja, exatamente no ponto de visada de uma aproximação com rampa de 3 graus. Vejamos uma outra aproximação de baixo ângulo e o tempo que a aeronave flutua sobre a pista após o cruzamento da cabeceira até o toque. Foram 7 segundos desde o cruzamento da cabeceira até o toque na pista, resultando em um toque aproximadamente 315 metros após a cabeceira, mostrando nenhuma vantagem na aproximação de baixo ângulo e mostrando o efeito da dispersão longitudinal no ponto de toque. Outro contexto comumente observado na opção do piloto por aproximações de baixo ângulo decorre quando a aeronave tem falha de sistemas que o piloto entenda que vão afetar o desempenho de pouso, como falha de flaps, hidráulica ou de freios. No caso de falha de flaps, como aconteceu com esse CRJ-200, a aeronave aproximará com velocidades mais altas e muitas vezes o piloto decide tocar logo no início da pista, aproximando-se com uma rampa baixa, mas sofrendo os efeitos negativos da rampa baixa. Nesses casos, na hora do arredondamento, o piloto se surpreende com a ausência de arrasto aerodinâmico e a baixa velocidade vertical e acaba permitindo uma flutuação excessiva da aeronave. A não ser que o seu manual defina o contrário, no caso de falha de flap, recomenda-se a aproximação com rampa convencional, por proporcionar maior precisão no ponto de toque, mas com o cuidado e a preocupação de comandar o toque no solo assim que terminar o arredondamento, evitando a flutuação da aeronave e permitindo o uso dos freios o quanto antes. Outro aspecto que os pilotos normalmente não levam em conta é a chamada altura dos olhos até as rodas na trajetória de pouso. Não é simplesmente a altura entre a cabine e o trem de pouso com a aeronave estacionada em repouso, pois quando a aeronave está na fase de aproximação para pouso, dependendo do tipo de aeronave, esse valor é bem maior. A EWH é definida como a distância vertical, desde os olhos do piloto até a parte mais baixa da aeronave na configuração de pouso, na atitude de pouso e na trajetória de pouso, em uma determinada rampa de aproximação. No momento em que os olhos do piloto cruzam a cabeceira da pista, as rodas do trem de pouso principal ainda não o fizeram, de forma que o piloto precisa levar em conta as distâncias horizontais e verticais que ainda precisam ser percorridas com a aeronave em descida para o trem de pouso chegar sobre a pista sem tocar no solo antes. Quanto mais comprido o seu avião e quanto maior a atitude da aeronave na aproximação, mais importante será esse fator. Várias dessas condições estiveram presentes em outro acidente, dessa vez envolvendo um jato executivo Global 5000 aproximando-se para o pouso no aeroporto de Fox Harbour, no Canadá. A pista possuía 1.480 metros. A distância de pouso era de 731 metros. A aeronave estava em operação 135 e a pista estava úmida. Acrescentando-se a fatoração para a pista molhada, ou seja, com margem de 1,92, o resultado indicava que o pouso poderia ser feito em 1.403 metros, atendendo aos requisitos operacionais de comprimento da pista. Os pilotos planejaram um pouso firme com toque nos primeiros 500 pés de pista. Apesar disso, a aproximação foi feita para a cabeceira da pista. Apesar da preocupação com a distância de pouso, os pilotos ajustaram o autobrake para intensidade low, para conforto dos passageiros durante a frenagem, o que é meio contraditório, já que havia uma preocupação com a distância de pouso. O SOP do fabricante recomendava o toque na marca de 1.000 pés. O SOP do operador permitia um desvio para menos se isso trouxesse vantagens operacionais, o que é altamente questionável. A aeronave efetuou uma rampa de aproximação baixa, que culminou com um toque no solo 2 metros antes da pista 33 do aeródromo de Fox Harbour. O trem de pouso principal foi danificado ao atingir a borda da pista e o controle direcional foi perdido por causa dos danos no trem de pouso.
A aeronave desviou-se para o lado direito da pista e parou a 300 metros do ponto inicial de aterrissagem. 2 ocupantes sofreram ferimentos graves e a aeronave sofreu grandes danos estruturais. Essa figura mostra um comparativo da posição das rodas do trem de pouso principal de um Global 5000, o avião do acidente, e um Challenger 604, ambos considerando que as aeronaves cruzassem a cabeceira com a mesma altura dos olhos do piloto. Qual o propósito dessa comparação? O comandante desse voo tinha muita experiência no Challenger 604, com mais de 2.200 horas no equipamento, e havia transicionado há pouco tempo para o Global 5000, tendo apenas 64 horas de voo nesse tipo. É bastante óbvio que, dependendo do tipo de aeronave, a distância dos olhos do piloto até as rodas na atitude de aproximação é bastante significativa. Esse vídeo mostra um Learjet 45 efetuando uma aproximação para pouso. Vamos usar um quadro desse vídeo para efetuar uma análise apenas ilustrativa. As medidas não são exatas, é apenas material para reflexão. O Learjet 45 tem uma altura do solo ao topo da cauda de 4,30 metros. Se tomarmos esse valor como referência na imagem, podemos estimar que a aeronave cruzou a cabeceira com as rodas a cerca de 1,35 m do solo. Mas usando o mesmo referencial, vamos perceber que a altura dos olhos do piloto ao cruzar a cabeceira era de aproximadamente 5,13 m, ou seja, o piloto se vê a cerca de 5 metros acima da pista, quando na verdade o seu trem de pouso está a menos de 1,5 m de altura. Essa condição não deixa margem para erros de avaliação ou mesmo para corrigir um eventual corrente descendente na aproximação. Em novembro de 2014, ocorreu um acidente com um cargueiro militar C-130 durante o pouso em uma base na Antártida. Embora o relatório final de investigação de aeronaves militares não seja disponibilizado ao público, existem vídeos que mostram a aeronave aproximando-se com rampa de baixo ângulo e o contato com as rodas do trem de pouso acontecendo antes da pista. Os motivos dessa aproximação com baixo ângulo não estão acessíveis, mas podemos pensar hipoteticamente, e como ferramenta de aprendizado, que uma preocupação com o reduzido comprimento da pista e uma possível condição de whiteout talvez tenham sido fatores contribuintes para o acidente. O último acidente a ser comentado é o do Cessna Citation 550 em Maraú. Não havia dados de gravadores de voo disponíveis, então a investigação se baseou apenas na declaração dos pilotos. Independente do perfil real, o fato indiscutível é que a aeronave estava realizando uma aproximação para uma pista de 1.200 metros de comprimento por 23 de largura e a aeronave tocou uma placa de sinalização que estava 60 metros antes da cabeceira e abaixo do nível da pista. Depois, tocou um barranco antes da pista e o segundo impacto com o solo ainda aconteceu antes dos limites da cabeceira 11. Não houve indícios de falha de qualquer sistema que tivesse contribuído para o acidente e, portanto, depreende-se que a contribuição tenha sido eminentemente operacional. É sempre bom lembrar, a aproximação abaixo da rampa não deixa nenhuma margem para erros de operação ou mesmo condições atmosféricas que provoquem um afundamento indesejado. Nesse caso, 5 pessoas sofreram lesões fatais e outras 5 lesões graves. Será que vale a pena aproximar abaixo da rampa? A pergunta final é: por que alguns pilotos intencionalmente decidem fazer aproximações de baixo ângulo e visando o toque logo no início da cabeceira da pista, ao invés da rampa de 3 graus para o ponto de visada recomendado? A decisão de aproximar com baixo ângulo para o início da pista pode ocorrer por 2 motivos. Ou o piloto desconhece os aspectos que afetam o desempenho de pouso e toma essa decisão por achar que a rampa mais baixa vai resultar em distâncias mais curtas, ou, mesmo sentindo-se desconfortável com a operação, ele arrisca, pois sabe que outros pilotos operam na mesma pista, que se ele não for pode haver uma pressão dos demais integrantes do grupo. Sobre conhecimento do desempenho de pouso, esperamos ter esclarecido esses fatores. Mas sobre a pressão social, precisamos reconhecer que é um componente que tem forte influência no nosso comportamento.
Existe um experimento realizado pelo psicólogo Solomon Asch que mostra claramente como a pressão social nos induz ao erro. Ele colocou 8 pessoas em um ambiente e aplicou um teste relativamente simples, fazendo a mesma pergunta sobre uma figura a cada um dos participantes, que tinham que responder verbalmente. Acontece que 7 estavam combinados de dar a resposta errada, e apenas um estava realmente sendo testado. A pessoa sendo testada ficava para responder por último. Mesmo sendo um teste simples e com uma resposta certa evidente, em quase 40% dos casos, a última pessoa respondeu erradamente, igual ao restante do grupo. E quando a pessoa respondia primeiro, ou seja, quando não havia pressão do grupo, a margem de erro caía para 1%. Portanto, precisamos cuidar da pressão social. A gente sempre sabe o que é o certo, mas às vezes nos sentimos pressionados a desviar do que é certo por causa de outros motivos. Nosso ego também pode criar uma pressão autoimposta, do tipo, eu sou bom, eu consigo. Por último, o desejo do patrão de operar em tal localidade pode fazer o piloto tentar contornar a situação sem mostrar ao seu chefe ou ao seu cliente que estaria operando além das limitações previstas. Eu sei que esse é um assunto delicado, mas uma das marcas da maturidade profissional é saber dizer não, principalmente quando a segurança está em jogo. Não faltam exemplos sobre os riscos associados com aproximações de baixo ângulo e as suas graves consequências. Podem acontecer tanto por ilusões visuais, mas muitas vezes ocorrem por uma decisão intencional do piloto ao operar em uma pista que ele entende que seja limitada para o desempenho de pouso de seu avião. A aproximação de baixo ângulo não é recomendada, porque tanto não traz benefícios consistentes no desempenho de pouso, como ainda aumenta o risco de um acidente aeronáutico. As recomendações são claras. Conheça o desempenho do seu avião e o que as cartas de desempenho significam. Planeje o seu voo considerando o desempenho da aeronave, as condições do destino e os requisitos da sua operação. Muitas vezes existe uma pressão para pousar em pistas excessivamente curtas, a fim de agradar o seu cliente ou patrão. Bom, as consequências aí estão. Faça aproximações estabilizadas com a rampa recomendada, na configuração recomendada, cruzando a cabeceira em uma altura de segurança, com a visada na marca recomendada para a pista que está operando. Não deixe a aeronave flutuar no arredondamento, especialmente se estiver sem flaps. Se a sua preocupação é a pista curta, a suavidade no toque é um aspecto secundário. Comande o pouso. Utilize os dispositivos de desaceleração francamente logo após o toque no solo, mesmo que isso afete um pouco o conforto dos passageiros. Todos esses passos contribuem para o sucesso no pouso mantendo a segurança. Os procedimentos de operação padrão, os regulamentos de aviação te dão uma margem entre a operação normal e o acidente. A aproximação de baixo ângulo não dá consistência de resultados. Algumas vezes vai dar certo, outras vezes não. Por causa da dispersão longitudinal, você pode acertar e tocar no início da pista, outras vezes você pode flutuar excessivamente e varar a pista com consequências menores, ou pode tocar antes da cabeceira e colapsar o trem de pouso e causar uma tragédia. A escolha é sua. Vale a pena aproximar com baixo ângulo? Muito obrigado pela atenção e bons voos!